Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um Casual Crypto aqui, o nosso podcast maravilhoso em que a gente usa a sexta-feira à noite para dar uma descontraída, trocar uma ideia ali mais gostosa ali sobre cripto. Estamos aqui hoje com o Orlandinho de sempre, Casta e o Carlos aí também, né? O Carlos trabalhando bastante essa semana. Agora como é que tá? Tá acostumando já com as lives diárias, mano? Tô acostumando. Meu sono ainda não acostumou, cara, mas tô acostumando. É isso aí. Então comentem aí se vocês estão acompanhando também lá o Cripto Hoje, todos os dias de manhã, né? Às 10 horas da manhã, né? A gente isso começa. Aí, 10 da manhã. Estamos todo dia lá, às vezes eu tô com o Carlos, às vezes não dá tempo, não, nem saco pra fazer isso. Daí o Carlos vai tocando tudo isso, mas tá mandando muito bem. Cara, seguinte, hoje a gente vai falar sobre as 3 criptos que podem sobreviver até o próximo ciclo, tá? Então nessa onda, né, como vocês podem ver aí, estamos com o desafio sobrevivente, até com um cronômetro aqui, né, em contagem regressiva, né, que faltam exatamente 2 dias, 22 horas, 56 minutos e 44 segundos agora pro nosso desafio começar. E o desafio, basicamente, para quem não sabe, tá caindo de paraquedas aí, vai ser uma sequência de lives em que a gente faz, né, mais ou menos uma aula de 1h30 ali todo santo dia, para ensinar vocês o porquê que vocês não devem desistir do mercado, vocês devem sobreviver a ele nesse momento, né, Orlando? Você que tá, né, planejando aí todo o desafio e armando todo o conteúdo dele aí durante esse mês inteiro, o que a gente pode falar aí que vai ter na semana que vem? Basicamente, o desafio ele resume, né, alguns anos de estudo que a gente tem. Os últimos 6 meses foi muito baseado na ideia de tentar entender como as empresas ali, especialmente da crise das .com, sobreviveram. Acho que é o melhor paralelo do que a gente está vivendo com o mercado de cripto. E tem muitas coisas muito parecidas, desde a gente falar que é um paradigma tecnológico novo, a gente pensar no frenesi ali que existiu das pessoas, até fazendo um paralelo, né? A gente teve, sei lá, o frenesi do Ethereum Name Service na bolha dos .com, a gente teve o frenesi das .coms, de fato, as pessoas comprando ali empresas aleatórias de .coms. Então teve todo esse processo. E o que a gente fez, né, nesses últimos meses? A gente foi estudar e entender como os principais fundos de venture capital, como os principais investidores estavam posicionados naquele momento. E isso é um ponto muito, muito curioso, porque deu para trazer muito insight. Por exemplo, olhando para empresas que sobreviveram àquele momento, como eBay, como Amazon, como Apple, todas elas tinham algumas características em comum. Elas conseguiram passar por um período de 3 anos conturbado, mas com contínuo crescimento. Elas, apesar de terem perdido ali entre 75% a 95% do seu valor, elas conseguiram resistir àquele momento. Elas tinham encontrado, né, o que a gente chama muito de Product Market Fit, que é a capacidade de realmente fazer um produto que integre, que se comunique ali com sua base de usuários, e a somatória de todos esses fatores fez com que elas sobrevivessem e hoje se tornassem as principais empresas do mundo. Então, se a gente acredita que cripto pode ser um play que daqui a 5, 10 anos ele faça que esse mercado seja o mercado mais relevante do mundo, ou talvez um dos mercados mais relevantes do mundo, a gente pode estar de frente a uma das oportunidades mais interessantes que existem. E o que a gente vai trazer lá no desafio sobrevivente é realmente condensar todo esse conhecimento para o pessoal e mostrar justamente o que precisa, né, para uma cripto sobreviver, quais são as nossas principais teses de cripto que irão sobreviver, como a gente sobrevive a esse momento de mercado sem perder liquidez, com proteção, a gente vai mostrar um pouco das nossas estratégias de proteção que a gente faz aqui na Mercúrios, e por fim, como a gente também otimiza o ganho das nossas carteiras, né, fazendo as coisas da forma certa, seja ali de renda passiva, seja ali de alavancagem. Apesar de ser uma coisa que gerou muito trauma no mercado nessas últimas semanas, a gente acredita que dá para fazer da forma certa. E aí a somatória de tudo isso são em 5 aulas que começam a partir do dia 21.
É isso aí, pessoal. Então se registrem aí, é de graça, né? Tranquilo. Enquanto a gente vai começando aqui, então, o nosso podcast. Ô, Carlos, você que teve a ideia aí desse podcast, o que a gente vai falar hoje? Vamos lá, esse podcast aqui vai ser um pouco mais polêmico do que o de costume, porque a gente vai colocar algumas regras, assim, não é simplesmente se uma cripto ela vai sobreviver ou não. Porque uma das normas que a gente vai colocar, acho que essa daí foi consenso entre todo mundo, é que a gente não pode citar criptos que estejam na nossa carteira, né? Porque, primeiro, são criptos que muitas vezes a gente está sempre falando aqui e é meio óbvio que uma cripto que está na nossa carteira a gente acha que pode sobreviver. O que a gente quer falar aqui e que a gente vai acabar passando por esse objetivo no caminho de falar criptos que podem sobreviver, mas que ao mesmo tempo a gente não confia ao ponto de colocar na nossa carteira, e eu acho que vai acontecer naturalmente, é passar muito por outras teses gerais do mercado cripto que vão acabar justificando, né, esses investimentos, né, ou não, e também que acho que vai ser legal para poder mostrar um pouco mais para a galera, além daquelas criptos que a gente sempre fala, e também, né, falar pessoal, mandar as dúvidas, né, as moedas que eles acham aí nos comentários. O Orlando tava com uma ideia ali para meta de likes, não era? Fazer o bate-bola que você faz lá com o Casta? Eu e o Casta, a gente criou uma tradição ali no Crypto Insights que a gente faz junto, que é o seguinte, agora não sei quantos likes, não, vamos ver aqui. Estamos com 225 likes e com quase 400 pessoas ali assistindo você rezar o terço aí. É o que eu tava falando. Eu gosto de brincar com a pulseirinha, pô. Relaxa um pouco, ajuda a pensar. Mas, cara, uma brincadeira que eu e o Cássio a gente faz é um bate-bola, né? A gente tem 30 segundos ou menos pra emitir uma opinião sobre um determinado token. Então, normalmente a gente bate uma meta de likes, eu não sei quantos likes que o Danilo quer. E aí a galera manda no chat ali o mais rápido possível e aí vão selecionando e mandando pra gente. A regra é só que a gente tem 30 segundos pra emitir uma opinião e uma opinião clara. Exatamente. 600 likes. Quero 600 likes pra gente começar aí, então, esse bate-bola que vocês vão mandando as dúvidas e eles têm 30 segundos aqui pra responder. Casta, vamos começar com você? Boa noite. Das 3 criptos aí que podem sobreviver, solta a gema aí, Casta. Solta uma. Vai ser as duas que eu discordo? Uma só. Vamos fazer a rodada ali. Pô, vocês já falaram entre vocês todas as criptos? Não, o Cássio ele descreveu o que ele falou. Aí eu olhei pra ele e falei, eu discordo dessa. Essa você até tem razão, mas eu não citaria também. Tá, mas qual que é a parada? Tipo, são moedas que talvez a gente investiria? Ou não, a regra que a gente pensaram? estabeleceu. Não, a regra que a gente estabeleceu foi o seguinte: não vale carteira perfeita. Tá. A gente vai evitar ao máximo citar ecossistema do Ethereum, Tá. que também acho que não ia ser legal. E, cara, a gente vai falar coisas que a gente acredita que vai sobreviver. Não necessariamente são bons investimentos. Particularmente as minhas, eu acredito que são investimentos minimamente razoáveis. Mas né? Eu tipo, não a sei do gente Cássio. acha que se esse bear market durar mais um ano, elas ainda vão Elas estar ainda por aí, né? estarão lá. Elas ainda Tá, estarão tá, lá. beleza. Elas podem estar tipo Ripple, assim, que tá morrendo há 2 anos. Cara, eu acho que vai. Ah, eu- Ripple não. Ripple Tem que não. ser melhor que Vai Ripple. ser Mas Tem dá que um ser melhor. exemplo aí de coisas que sobreviveram ao último, por exemplo, mas que a gente, né, ficou longe. Ficou longe? Cardano? Acho que Não, a o própria Litecoin, por exemplo. Litecoin, tá. Sobreviveu, mas tá lá meio zumbi, né, cara? Meio... Pode crer. cara, eu não Mas sei. se bem eu que sou- o eu sou- Litecoin teve um pico de hash rate agora há pouco, né? Ah, Eu acho que eu me hash suspeito. muita hash gente rate teve, alta né? e uma Não, rede mas foi inútil. agora. Ah, agora? Parece que deu alguma coisa lá, deu uma zica lá. Eu acho que são os mineradores de Bitcoin que estão Precisando querendo diversificar que o... os caras estão. Tá Olha, foda. Porque a situação pros miners de Bitcoin tá meio zoada, cara. Eles estão num sufoco, porque muito embora a dificuldade computacional do Bitcoin esteja no máximo histórico, a rentabilidade tá se aproximando mínima na história. mínima. Quase, não sei se é a mínima histórica. Tá na mínima histórica histórica. já. A gente nunca pagou tão barato. A gente Nunca pagou tão pouco. tão Por pouco uma dificuldade tão grande. Extra hash. E bem ou mal, existem alguns tipos de ASIC, né, que usam o mesmo algoritmo, né, Bitcoin e Litecoin. Se eu não me engano, parte do poder computacional pode ser divergido. É que eu não sei no caso. Depende do ASIC, né? Porque normalmente Não o são ASIC é todos. especificado pra achar 256. Que aí você daria, sei lá, pra fazer Bitcoin Cash, Bitcoin SV. E... O Litecoin não usa esse algoritmo? Não, o Litecoin ele fez uma adaptação. Ele fez uma Tanto adaptação. é que é o mesmo algoritmo da Dogecoin. Eu acho que ele é ASIC Resistance ou alguma coisa do Foi, tipo. foi até engraçado, porque então eu não sei o que é esse pico de porque hash o rate do Litecoin, ele começou a perder hash rate pro Dogecoin. Quando o Dogecoin começou a o valorizar. Dogecoin vampirizou. Caraca. Porque no caso, né, eles têm uma recompensa maior. E no final do dia, né, Proof of Work é target, guiado pela recompensa. Bom, Tá vamos lá, valendo vamos lá, ainda, né, aquela regra de que se o Orlando, principalmente, mas todo mundo no geral, tá proibido de falar palavras em inglês, que é pra verdade. todo mundo entender a live, então se a gente falar, vocês têm que avisar a gente aí pra parar. É isso aí. Ó, então vamos lá. Vamos só um primeiro disclaimer, né? São projetos que a gente crê que tem condição de sobreviver até o próximo ciclo.
dentro de a gente não poder escolher carteira perfeita, já restringe. Tentar ficar fora do ecossistema da Ethereum É uma meta. restringe mais ainda. Então não quer dizer que esses tokens que a gente vai falar é pro pessoal de casa sair comprando e colocando no bolso. O caso tá? falou que eu não posso falar token que não existe ainda. Não pode. Isso Não, aí, cara. essa é uma por regra. favor. Eu botei uma regra pra mim. Não vou usar token que Tá. não existe e vou pegar um token em cada ecossistema diferente. Top. Primeiro. Tá? Primeiro, Near Protocol. Ó. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu acredito que Near pode tomar espaço da Solana, cara, Tá. no médio prazo. Eu acho que parte desse capital intelectual que vai embora da Solana pode encontrar uma casinha nova na Near. Tá. Inclusive, a própria rede Algorand estava cantando os programadores da Solana no Twitter A Moonbeam recentemente. também. Isso aconteceu também no crash de Luna, né? Quando o Luna crashou, várias blockchains começaram a soltar, olha, se você tá aí Meio meio órfão da Luna, pá. desempregado, vem programar com a gente. Então, Solana era uma rede, coitada, né? Como se ela tivesse morta. Já era. Então, assim, mas, ó, Solana é uma rede que tem um histórico de muita atividade de desenvolvimento. Então, é uma rede que tem bastante capital intelectual e com a rede ficando debilitada do jeito que ela está agora, esse capital intelectual vai ser evadido para outras redes. E uma rede que tem um perfil parecido com o de Solana, que pode concorrer no mesmo mercado que ela, eu vejo que a Near Protocol é um concorrente que está no páreo aí. A Near, ela funciona da mesma maneira que a Solana, sendo monolítica, assim? Na verdade, não, mas a Near ela tem uma característica parecida com a Solana, que é a seguinte: se você olha de fora, é uma blockchain só. Tá. Então, por exemplo, Polkadot é múltiplas blockchains, Tá. Cosmos, múltiplas, Ethereum com Rollup, múltiplas. A Near não é uma blockchain monolítica no sentido de que ela é um programa só. Dentro dela, ela se modulariza. Mas quando você olha a Near de fora e olha a Solana de fora, é uma rede, é um sistema. Então, o caso de uso que isso atinge é um caso de uso similar. Vamos tentar explicar isso que você acabou de falar, tipo, essa parada de monolítica, modular. Eu sei que para algumas pessoas pode ser um pouco distante, mas então tenta explicar essa diferença do que você vê, por exemplo, para uma Polkadot, que eu acho que é um exemplo bom, né, de uma blockchain modular, para uma Solana, por exemplo, e no caso aí você Ok. pode depois correlacionar com a Near. No caso, são estratégias para você ganhar escalabilidade. Qual é o grande problema de uma blockchain? Ela descentraliza, legal, só que ela não aguenta muito uso ao mesmo tempo. Então elas têm gargalos operacionais de escalabilidade. Blockchains como Polkadot, como Cosmos, como os rollups da Ethereum, como as supernets da Polygon ou como as subnets da Avalanche, como que eles escalam? Criando várias blockchains novas. Então você tem uma blockchain base, que fica ali como se fosse o solo, né? E em cima dessa blockchain base você constrói outras blockchains. No caso da Polkadot, que é mais ilustrativo, são as parachains, que eles chamam. Então a gente tem o ecossistema da Polkadot. Você tem Moonbeam, você tem Asta, você tem Akala. Moonbeam, Asta e Akala são blockchains próprias. Elas não moram na blockchain da Polkadot. Então o ecossistema escala criando-se novas blockchains. No caso da Solana não existe isso. A rede da Solana é a rede da Solana. É uma rede só. E no caso da Near é razoavelmente parecido, porque a blockchain da Near ela se comporta como uma única blockchain, mas dentro de casa, por baixo dos panos, ela faz umas subdivisões internas para ser mais eficiente. Tá. Mas ela não escala criando várias blockchains novas em cima dela. Então, o caso de uso onde ela compete melhor hoje é o caso de uso que Solana estava tentando pegar, né? Então, se Solana tivesse, digamos assim, um futuro brilhante antes do contágio da FTX, quem que pode surfar essa onda agora no lugar da Solana? Eu acho que a Near pode brigar nesse mercado. Tá, só então pra fazer um condensado disso tudo. O que você acha que, por exemplo, a Solana atacava que uma Ethereum, por exemplo, não ataca? Porque as duas, elas são, né, até perguntaram, né, se a Solana é concorrente da Cardano. Em tese, todas elas podem ser consideradas concorrentes, né, quando são blockchains ali, plataformas de contratos inteligentes. Mas existem plataformas e plataformas, certo? Então, tipo assim, qual que é o diferencial dela? Por que ela poderia ter um diferencial competitivo, por exemplo, com a Ethereum? O que acontece? Quando você escala com múltiplas blockchains, e por exemplo, hoje a Ethereum ela quer escalar com blockchains de segunda camada, então para quem está esperando a Ethereum escalar, não é a Ethereum que vai ficar mais barata. As taxas na Ethereum não vão cair.
Você vai usar uma Optimism, você vai usar uma Arbitrum, você vai usar um ZK Sync, você vai usar uma Starkware, você vai usar uma Polygon, que são o quê? Blockchains que funcionam por cima da Ethereum e que escalam a Ethereum. Então, quando você tem múltiplas blockchains para você escolher, você divide entre essas blockchains as aplicações, as carteiras, os tokens. E isso ocasiona um problema que a gente chama de fragmentação da liquidez. Toda a riqueza que estaria concentrada numa única blockchain agora se divide em várias blockchains que vão surgindo uma por cima das outras. E no caso de uma rede como o Solana, isso não acontece. Por quê? Porque eles querem juntar todo mundo na mesma rede. Então todos os tokens moram na mesma rede, os aplicativos moram na mesma rede, as carteiras moram na mesma rede. Então, para um cenário onde você quer uma blockchain que consiga sozinha juntar um grande volume de transações, um grande volume de aplicativos, um grande volume de carteiras, esse é o tipo de caso de uso que Solana estava atacando e que Near pode continuar atacando daqui para frente. Legal, cara. Algum de vocês dois tinha Near na Eu não. lista? Então manda a sua primeira aí. Tá, vamos lá. Primeiro, Olha, o que vocês acharam aí, ó? Mandem nos comentários o que vocês acharam aí de Near. Sim ou não, né? Manda o joinha ou negativo pro Casta aí pra gente ver a primeira. O Casta agora. Minha pergunta para isso é só política monetária. Isso eu posso dizer, eu justifico. O quê? Vamos lá. Então, eu tenho uma crítica a Near, né? Near, hoje, se você analisa a blockchain, tem uma inflação de aproximadamente 20% ao ano. Tá. Isso é uma coisa estranha, porque quando você olha o white paper da Near, ele fala que a inflação é 5%. Aham. Então, você olha na cadeia, você olha na blockchain, tá dando 20%. Aí você olha no papel, tá dando 5%. Tá. Então eu mandei um e-mail para Near e mandei um e-mail para Messari, que é quem levantou o dado. E os dois me responderam. Como que você manda um e-mail? Foi mal, mas como é que você manda um e-mail pra Near? É tipo near@near. Não, eu falei no Discord primeiro. Ah, daí te passaram aí um me contato passaram lá dentro. um contato. O cara, Não, só pro pessoal entender, tipo, como que é como que você cava por informação, foi né? Não é assim. simplesmente, tipo... Não, mandei um e-mail pra ele. Eu liguei pra Near, né? Tem um 0800. Não. 0800 Near. Não, então, eu mandei mensagem no Discord. Tá. O que foi bem legal, cara, porque isso é uma coisa que eu sempre avalio num projeto. Às vezes eu entro no servidor Discord de um projeto e pergunto qualquer coisa, só pra ver se eles param pra responder, Tá. e se eles demoram, se eles mandam direito. Cara, e o suporte da Near parecia que eu tinha pago alguma coisa pra eles. Porque É mesmo? O Discord, o cara me respondeu em 10 minutos. Não é um suporte, né? É um Não é um grupo ali suporte. que a galera fica trocando ideia, né? Mas não, tem um canal de dúvidas. Um oficial, assim? Não, tem o chat geral e tem um canal de dúvidas. Entendi. Eu mandei no de dúvidas mesmo, entendeu? Aham. Os caras me responderam em menos de 10 minutos e o e-mail em menos de 24 horas. Caraca, que irado. E foi um engenheiro da Near que me respondeu. Porra. Aí o que ele Eles falou? têm tipo uma Near Labs, assim? Que desenvolve a Não, Near ou a É a Near... Near Foundation, Near né? Foundation, a ah, gente tem tá. uma A fundação. gente chegou a entrevistar eles na Consensus. Sim, eu troquei ideia com os caras. Aí o cara falou o seguinte, olha, Casta. Ele não falou Casta, né? Hey, bald Mr. crypto. Mr. No Hair. Ele falou que... Are you the Harry Bald? Ele falou o que eu suspeitava, tá? Porque a Near, como é uma blockchain nova, ela tem tokens que estão travados, que estão sendo liberados aos poucos. Vai acabar de liberar no final de 23, eu acho, Tá. ou 24. Então, o que acontece? A inflação da Near é 5%, que é uma inflação ok, mediana, mas não é absurda. Sim. Né? É uma inflação aceitável até. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, pra uma blockchain nova, principalmente, né? Então, ele falou, a inflação é 5. O que a Messari está medindo é que ela está somando a inflação real com os tokens que estão travados, tipo o token de VC, de quem comprou no ICO, que ainda está sendo solto no mercado. Então, mas esses tokens que estão sendo soltos no mercado, eles têm uma regra pra ser soltos ou eles estão simplesmente tipo assim, tava na mão e eles podem Não, é uma, despejar não, a é porra uma toda? agenda. E você Ah, vai, tá. tipo, todo mês solta um pingadinho. Ah, saquei. Então no final vai funcionar mesmo como uma inflaçãozinha ali. Só que essa inflação é temporária. Entendeu? É como, eu tô tentando só entender, é como se, tipo assim, o Bitcoin ele não tivesse 21 milhões de unidades, ele fosse aumentando 5% no total, mas que vai jogando também Não, a dos mineradores? É como se ele tivesse 21 milhões e o último milhão você paga em prestações parceladas para algumas pessoas. Tá, saquei. Já aqueles tokens já tem dono. Aham. Já sabe de quem é. Só que você não dá de uma vez pro cara não despejar. Ah, dá aos entendi. pouquinhos, Entendi. entendeu? Então a própria rede tá dando, Tá dando. pros VCs que entraram lá atrás, isso tudo. E se você para pra olhar,
80% ou 83% dos tokeneers já estão em circulação. Isso é um percentual muito saudável. 80% de token em circulação parece com outras redes que são bem mais maduras já, entendeu? Inclusive, eu não vou cantar outra rede madura que tem esse número, porque vai ser minha próxima pedra. Vai lá, Charles. Vamos lá. Quais criptos que... Né, que aí, na verdade, eu vou citar duas, mas na verdade elas são uma classe de criptos que eu colocaria. Que é a Evmos da Cosmos e a Moonbeam da Polkadot. Que eu acho que elas vão sobreviver porque elas são o que a gente Mas não tem... era uma só, cara? É que eles Não, são mesmo, uma mesmo classe, pote, uma assim. classe. As duas entram como uma só na escolha ali. Não conta como duas das Tá, seis lá. você tem mais duas, né? Tá, isso ele fez uma jogada dupla. Boa. Porque, na verdade, eu acho que uma das maneiras da gente tentar jogar seguro, digamos assim, criptos que vão sobreviver em ecossistemas são aquelas criptos que elas têm uma sinergia maior para poder capturar desenvolvedores que hoje estão lá na rede da Ethereum. E hoje a Evmos, na rede da Cosmos, junto com uma outra, eu acho que é Kava, né? A outra blockchain lá da Cosmos que é compatível com a EVM, e a Moonbeam lá na rede da Polkadot, elas são o que a gente tem de mais compatível com o que os desenvolvedores já fazem em aplicativos na rede da Ethereum. E é mais fácil a gente transpor aplicativos que já existem na rede da Ethereum, que já são os maiores aplicativos descentralizados que são usados atualmente para esses outros ecossistemas, né, Cosmos e Polkadot, por meio dessas redes. Então, falando de sobrevivência assim dentro dessas redes, jogando seguro, eu acho que elas têm uma chance alta, assim. O racional é mais ou menos esse. Legal, cara. Show. Quer mandar já a sua primeira? Primeiro, qual... É que eu esqueci o nome da primeira. Evmos? Evmos. É uma das redes que está lá no ecossistema da Cosmos. E aí, pessoal? Evmos e Moonbeam. Deixa o joinha ou pra baixo. O seu, pessoal gostou da Nier. Lembrando que, pessoal, não é que o Casta tá recomendando Nier, tá? Lembrem das nossas regras aí. É o que a gente acha que pode sobreviver. Inclusive, deixaram o joinha na Nier, mas não deixaram o like aqui, ó. Estamos com quase 800 pessoas aqui ao vivo com a gente. Estamos com menos de 500 likes. Então, lembrando, se a gente bater 600 likes no final da live, a gente vai fazer aquele bate-bola, onde vocês vão mandando perguntas e eu vou puxando todas sem preconceito nenhum e eles têm 30 segundos aqui para responder. Beleza? O seu não fez tanto sucesso, não, Carlos. Tem uns joinhas pra baixo. Então, sacanagem. tem uns joinhas pra baixo aí na Evmos. Eu não investiria, mas, cara, dentro do ecossistema são aquelas que eu acho que tem uma chance boa de sobreviver. Não, mas eu quase peguei Moonbeam, pra ser bem Moonbeam? sincero. Quase coloquei Moonbeam. Então, Moonbeam, Evmos eu nunca tinha ouvido falar, assim. Moonbeam é um case legal. Eu acho que ele é um case bem pior de política monetária, assim, é um case que vai sofrer bastante. E aí ele é inflacionário. Ele é bem mesmo, inflacionário. bem Porque ele tem toda a estrutura, né, de destrava de tokens e tal, foi um case bem varejo, mas, cara, eu não acho um case ruim, não, mas não investiria. Então manda o seu primeiro aí. Também não investiria. Cara, meu primeiro vai ser ZK Sync. ZK5? Mas não podia não Tem valer token já? que não existe. Vai lançar. Não, agora. já existe, só Já não pode Ah, só comprar. não... Não pode comprar. Como que é? O contrato... Olha só como ele é tecnicamente correto. Brilhante esse menino, né? O contrato do Dois token dos já meus são existe. Só Só que que o a token outra é não tá. Starknet. Excelente. Garoto. É duas que eu pensei, mas falei, Ele é não o- existe. Existe. É o menino ZK, cara. Pô. Não, Tá existe- jogando com a regra debaixo do braço. Não, existe. Regulamento, né? Tá jogando em Existe. casa. Não, só, Existe, vamos lá. existe, o token ué. existe, mas não tá negociável. Mas Tá. existe. Não, só até um disclaimer, pessoal. Existem vários tokens de scam que estão se aproveitando disso, tá? Então, tokens que não são o token real da ZK Sync, mas estão falando que são. Então, se você está ouvindo esse podcast e gostou da dica da ZK Sync, cuidado para não comprar ZK Sync falso. Tá? Importante. Não dá para comprar ZK Sync ainda, apesar de já existir, então não se precipite nesse momento. Exatamente. Eu quero saber se vale aí, ó. Pro pessoal que tá no Claro que chat vale. aqui, o Cara, primeiro eu já acho falou, que não não vale, vale cara. Orlando. Claro que Ó, o vale. Danilo, meu Existe. xará aqui, tá falando que não vale. Existe. Se existe, vale. Tá, então dá a sua explicação aí do porquê. Cara, basicamente são dois cases. Primeiro, que eles têm uma alta probabilidade de encontrar o que a gente chama, né, de Product Market Fit. Que foi? Ninguém tá falando. A galera tá malhando o Orlando no chat, velho. Não, mas assim, vai lá, manda ZK Sync. vamos lá. Vamos deixar ele explicar a tese Não, dele. Que é maneiro, né, pô? E aí Porque depois você vamos lá. fala um pra poder competir de fato, né? Por que ZK Sync, Orlando? Fala Cara, pra nós. eu acho que são Criptocria, é óbvio que ela vai sobreviver. Ela nem existe, dá pra matar o que não existe. existe, galera. Já tá no Não contrato. tá no mercado ainda, não dá pra cair de preço, né? Aí é um problema técnico ali.
A gente tem um ciclo muito longo de bear ainda pra resolver. Mas, cara, ZK Sync e Starknet, cara, pra mim são dois cases que eles têm, pra mim, o que é essencial, de modo geral, pra se sobreviver. Primeiro, muito dinheiro. Então, a Starknet, ela passou alguns meses atrás por uma rodada de 400 milhões de dólares. Então, cara, é muito difícil você quebrar uma parada que receber um aporte de 400 milhões de dólares se você não fizer uma besteira muito grande. Tipo, sei lá, alavancar 12 ecossistemas, como o Seno fez, mas aí é outra história. Então, e a Matter Labs, que é a empresa responsável pela ZK-Sync, acabou de receber 200 milhões de dólares em rodada de venture. Então, são dois ecossistemas que, cara, receberam muito capital. Então, é muito difícil eles perderem desenvolvedores, eles perderem time. Eles têm uma capacidade muito grande de fomentar o ecossistema em cima daquilo. Eles vão ter um momento de airdrop, de liberação de tokens, que devem fomentar ainda mais comunidade, gerar todo o processo de engajamento em cima daquilo. E mais do que isso, são dois cases que eles têm uma probabilidade muito alta de encontrar o Product Market Fit. Por que eu falo disso, né? Porque... O quê, em português? Basicamente, cara, encontrar um produto que faça sentido ao mercado. Por que eu falo isso? Porque, primeiro, a gente já tem soluções que seguem estrutura EVM, que seguem estruturas de escalabilidade na rede do Ethereum, que encontraram essa dinâmica. São dois ecossistemas que estão fazendo muito sucesso dentro das suas testnets, né? Então, as pessoas estão interagindo, estão achando legal o ecossistema, de modo geral, e são ecossistemas que eles conseguiram já trazer a maior parte dos apps da Ethereum. Então, eles nascem já muito fortes, eles nascem muito robustos, além de ter todo o processo de incentivo que vai existir, principalmente nesse próximo estágio da Ethereum, que é o The Surge, que vai ser justamente esse momento, né, de estruturação do mercado. Então, para mim, cara, são talvez os dois casos mais claros, assim, que eu vejo que tem um potencial muito grande de sobreviver. Se hoje eles tivessem token, estariam na carteira perfeita? Cara, teria que avaliar um pouquinho o tokenomics, talvez ZK Sync não. Não sei, ZK Sync, depois dessa rodada de investimento, eu tenho pensado um pouco como eles vão ser capazes de forçar o ecossistema. Porque qual que é a minha grande questão para ZK Rollups, cara? Apesar de ser um mercado muito, muito promissor, é um mercado que tem muito concorrente. E muito concorrente bem capitalizado. Então, assim, não vai ser uma briga, assim, quando eu olho para ZK Rollup, qual que é a certeza que eu tenho? Ou certeza não, mas é a maior probabilidade. Que isso vai ser extremamente relevante, que a gente vai usar muito. Só que, cara, vai ter uma briga muito legal entre vários e vários cases. É quase como a briga que a gente teve no Layer 1 Summer, né? No último ano, que foi, basicamente, cara, nasceu um monte de solução de primeira camada, sei lá, Solana, nasceu não, mas começou a se tornar relevante, Solana, Avalanche, Ethereum, até mesmo Polkadot com as suas parachains. E, cara, tudo isso desembocou numa competição muito, muito acirrada, com muito capital sendo impulsionado ali aqueles ecossistemas, e algumas coisas estão quebrando agora. Pra mim vai acontecer o mesmo processo. Se eu acho que a Starknet não vai ter um tokenomics legal, a ZK Sync, se tiver um tokenomics legal, eu pensaria, porque vai ter ZK Sync, que vai ser interessante naquele ecossistema, Polygon, que eu acho que vai ser muito interessante, e Arbitrum, cara, que apesar de não ser um ZK Rollup, é um rollup otimista, eu vejo muito potencial, porque o time tem uma cabeça muito boa de negócios. Perfeito, cara, muito bom. Então, pessoal, finalizamos nossa primeira rodada aí, então tivemos 2 válidos, né, e o Orlando vai ter que pensar em mais algumas aí. Casta, vamos voltar aqui pra você. Na verdade, deixa eu puxar algumas dúvidas aqui, né, da galera, né, porque, poxa, tem bastante coisa aqui do pessoal falando. Mandaram um superchat aqui falando por que ninguém fala da nova rede Pulse Chain. Deve ser mais um esquema, não é? Eu não sei, eu não conheço essa rede Beleza, Pulse Chain. então... Acho que eu não falo porque realmente eu não conheço. Porque estavam mandando aqui, spamando no chat. Vamos lá. O Alan Christian perguntou o que vocês decidiram da Solana. Vão continuar ou não com o projeto? Cara, a gente tirou a alocação em Solana. Acho que Solana está sendo um ecossistema que ele está sofrendo uma crise reputacional muito forte. Por exemplo, a Tether fez uma movimentação agora de retirar metade da sua liquidez, vai retirar $1 bilhão da rede Solana. O ecossistema DeFi como um todo, ele regrediu significativamente, ele voltou quase do zero. E pra gente ali, as falhas em termos estruturais de arquitetura naquele momento de estresse, elas foram o suficiente pra gente acabar, junto com o fator reputacional, retirando a tese da nossa carteira. A gente continua acompanhando o ecossistema, a gente vê que muitos players estão na dúvida se faz sentido ou não faz sentido. Eu acho que muito do que vai definir o futuro da Solana vai ser a capacidade do time de realmente engajar a comunidade. Que uma coisa que ficou muito nítida pra gente, após esse bear market, até eu acho que a maior lição que a gente teve com a questão da FTX e, de modo geral, com esse bear market, com esse bull market, foi, cara,
ser muito mais criterioso em compreender o tamanho daquelas redes, compreender as métricas daquela rede, assim. Olhando agora em retrospecto, fica muito mais nítido, cara, que Solana era um ecossistema que estava muito alavancado, Avalanche era um ecossistema que estava muito alavancado, Luna era um ecossistema que estava muito alavancado. Talvez dos três, o ecossistema mais difícil de perceber isso era Solana, mas também era um ecossistema que estava muito alavancado, que ele tipo, tava muito, talvez, valorizado comparado ao que ele realmente estava entregando. Perfeito. Cara, e, ó, eu quero saber de vocês aí no chat, quais seriam as 3, né, de vocês que sobreviveriam ali nesse momento de bear market, né? Dadas as regras aqui do que a gente está fazendo, não são moedas que a gente não tem em carteira hoje, tá? E que fogem um pouco ali do usual, daquelas que a gente sempre comenta aqui. Então a gente quer trazer análises novas para vocês, mas eu quero saber do que vocês aí colocariam na lista de vocês, né? Deem 3 sugestões aí no chat. Posso mandar mais uma? Ah, não, termina a explicação aí, tá? É só falar do desafio. Ah, não, então Fala fala você, aí. então. Ah, beleza, então, vou falar desafio. Aproveitar que tem bastante gente aí, tem quantas pessoas ao vivo? Estamos com quase 900 pessoas. Quase 900, ó. Pessoal, só quero pedir para vocês continuarem aqui na próxima semana que vem inteira. Pessoal gosta muito das lives que a gente faz aqui às 8 da noite. Opa, olhar aqui, tá. Pessoal gosta muito das lives que a gente faz aqui às 8 da noite. E na semana que vem, todos os dias às 8 da noite, vai ter um dos episódios da sequência de lives, que vai ser a melhor sequência de lives que a gente já fez na história da Mercúrio. Vocês viram que a gente até colocou contagem regressiva aqui. E uma coisa que pouca gente sabe, ou muitas vezes as pessoas se esquecem, é que além das lives, cada uma delas tem um material de estudo, né, com vários e vários PPTs que eu e o Orlando a gente sempre gasta algumas noites para poder fazer e deixar bonito e colocar gráfico e tudo mais, e deixar o mais didático possível. E esses PPTs, né, PowerPoints, apresentações, vão ser enviados gratuitamente para todo mundo que se inscrever no desafio no dia da aula. Então você vai receber o material didático completo, te mostrando toda a justificativa, todo o racional daquela explicação, para você poder ler ele antes de assistir a aula, e só quem tiver inscrito lá no desafio vai receber ele, né? Igual eu falei, 100% gratuito, então se inscrevam para poder acompanhar essas lives com a gente todos os dias às 8 da noite na semana que vem. A produção vai ser fenomenal, tudo vai ser fenomenal, o conteúdo vai ser top e vocês também vão receber as apresentações, beleza? Exatamente. Inclusive, para quem tá perguntando onde é que tá a cerveja, pessoal, a gente vai ter que voltar para trabalhar esse final de semana, trabalhar hoje à noite, tudo, para fazer com que a gente honre essa promessa de que essa vai ser realmente, novamente, né, a melhor sequência de lives ali da história da Mercúrios. Cara, eu só queria, então, já que as minhas teses não foram validadas, Tá. eu então coloco o Immutable. Immutable X? Por quê? E MX? Mesmo racional. Mesmo racional, bem capitalizado, bem estruturado, faz sentido o ecossistema, tá indo num lugar que, cara, com certeza vai crescer bastante. Não investiria, mas acho uma tecnologia que não vai morrer. Boa. Legal. E aí, Boa. joinha ou pra baixo aí? Manda nos comentários que eu tô fazendo o placar aqui da galera. Aproveitando Manda que a bala. gente falou de Solana, eu vou querer falar de um projeto dentro da Solana que eu acredito que ele sobrevive se a gente pressupor que a rede da Solana vai sobreviver. Por que eu acho interessante falar isso? Porque mesmo que a rede da Solana sobreviva, eu particularmente acho que ela vai sobreviver, não tenho certeza do tamanho dela, nem se ela vai voltar a ser tão relevante, vai se manter como tão relevante em termos de desenvolvedores, igual foi a Polkadot, a Cosmos, a Ethereum, né? Porque ela estava junto com essas três como as top redes ali em termos de desenvolvedores, né? Junto com o Bitcoin, eram as 5 principais redes em desenvolvedores. Não tenho certeza se ela vai continuar nesse tamanho, mas eu acho que ela vai sobreviver, mesmo que acabe renegada a ser talvez uma Harmony, uma Algorand, né? Essas redes de primeira camada que acabam ficando pelo caminho. Aí, se a gente pressupor que o ecossistema dela vai sobreviver, ainda assim é um sinal de alerta, porque pode ser que vários aplicativos lá dentro não sobrevivam. E nesse caso, eu estou separando um dos aplicativos que eu acho que, se a rede continuar, ele também continua, porque eu acho que ele está menos frágil do que os outros, que seria o Aurora. O Aurora, ele é um jogo sendo desenvolvido lá dentro da rede da Solana, ele também está muito bem capitalizado. Esse aqui é o que eu que não estou conseguindo falar no Só tem que dar uma microfone. Né? viradinha, assim. Aí.
Ele está muito bem capitalizado também, se eu não me engano, estava com 80 milhões de dólares em caixa, então eles estão bem capitalizados. Tem um projeto que ele está fazendo sentido quando a gente compara com outros jogos sendo desenvolvidos em blockchain, então eles parecem estar dando uma atenção maior para não ser o tipo de jogo que ele acaba caindo em desuso, porque a economia dele não faz sentido, e aí ele é inflado, e depois acaba não dando certo e é renegado ao esquecimento. A equipe é relativamente bem profissional, então eu colocaria ele ali como um dos aplicativos que eu acho que pode sobreviver, óbvio, dado que a rede da Solana é sobreviva, né? Então, o Jorge Neves está fazendo uma pergunta especificamente para você sobre isso, perguntando se o Aurora ele pode mudar de blockchain. Eu acho difícil isso ser feito, principalmente porque a gente está falando da blockchain da Solana, que ela tem uma forma de programação e de desenvolver as coisas lá dentro muito própria, né? Se a gente estivesse falando, por exemplo, a Avalanche deu um problema e a Avalanche vai deixar de existir, cara, eu apostaria que os projetos mais profissionalizados lá de dentro iriam migrar para uma Phantom ou então para uma segunda camada da rede da Ethereum, porque ela é relativamente mais compatível, né? No caso da Solana eu já não tenho essa certeza toda, tá? Tá, perfeito. E aí, pessoal, quem aí? Tem muita gente falando aqui, lamentavelmente, que perdeu a Aurora lá na FTX, né? Porque era um dos lugares que as pessoas acabavam comprando, né? Então Puts. é realmente muito, muito difícil aí. Novamente, pessoal, como a gente puder ajudar aí vocês, a gente está tentando, trazendo muito, muito conteúdo, tentando deixar vocês a pares, né, de todas as notícias e tentando fazer com que vocês sobrevivam, né, a esse momento, né? A gente sabe que é muito difícil, mas a gente não pode sair do mercado. Tá? Porque a gente sabe que o mercado também é cíclico e uma hora isso volta, né? Então, assim, tudo que vocês precisarem aí, contem com o nosso apoio. Casta, vamos para a próxima? Vamos, posso só fazer um disclaimer antes? Mande. É só um alerta pro pessoal da comunidade, só um aviso. Um dos tokens que eu pensei em trazer para essa rodada foi o DYDX. Só que eu fui O pessoal tava achando que era o CKB aqui. Não, CKB. Cara, esse negócio vai me assombrar pelo resto da minha vida, né? O sem cabelo. Nossa senhora. Só que acontece, um dos fatores críticos para toda a fraude que o SBF fez com a Alameda e com a FTX, tá? Um dos fatores mais importantes, e isso aconteceu no token FTT, aconteceu no token Serum, que foi, né? Aconteceu no token Maps, no token Oxy, no token Liquid, todos os tokens da rede Solana. Qual que é o padrão? O cara imprime zilhões de tokens e ele só coloca um pouquinho no mercado. E aí ele manipula o resto dos tokens que está no bolso dele. Quando eu fui conferir, cara, no CoinMarketCap, existem 7% de todos os DYDX em circulação. Quanto? 7%. Puta. Então, 93% de todos os tokens de YDX não estão no mercado. Podem estar no bolso do time, podem estar numa carteira que está travando o token, mas não estão no mercado. Então, o que acontece? Toma muito cuidado com investimentos no token de YDX, porque ele pode ser inflacionado muito rapidamente, ele pode subir rápido, porque tem muito pouco em circulação, mas se alguém fizer um dump, é gigantesco. Então, eu desisti de trazer esse token porque eu acho que esse supply circulante, né, 7% só no mercado é gritante, é muito pouco, tá? É bizarro, né? Você vê o NIR, por exemplo, tá com 80% de supply circulante, já tá quase tudo no mercado. Então agora eu vou passar pro minha segunda gema, sei lá, meu segundo sobrevivente, né, melhor falar assim. Exato. Gema fudeu, né? O pessoal já vai começar... Nossa, ferrou, mano. O pessoal vai achar que eu tô dando dica de ficar milionário. Meu segundo sobrevivente é ninguém mais, ninguém menos que BNB, cara. Ih! Justo. Eu acredito que BNB sobreviva. Não é o tipo de token que a gente coloca na carteira, né? Nós não somos muito fãs de token de corretora, mas BNB, cara, em termos Se tem um token de corretora que pode sobreviver, Então, né? é esse, né, cara? É esse, né? Se tem algum que tem alguma chance, é esse. Mas tem algumas coisas legais sobre o token BNB. Primeira coisa, você tem mais de 80% do token em circulação. BNB hoje é um token que tem mecanismo de queima igual ao da Ethereum, inclusive copiado e colado, para falar a verdade, mas BNB hoje é um token deflacionário. BNB tem vários casos de uso, tanto dentro da corretora quanto fora da corretora, na PancakeSwap. A maior parte dos casos de uso são embromation fatality, são bem enrolação mesmo. Mas, cara, dentro do que a gente poderia pensar ali, esse é um token que eu acho que ele
se ancora na força da corretora, e enquanto a Binance for uma corretora forte, eu creio que BNB sobrevive junto com ela e que os dois juntos conseguem chegar no próximo ciclo de alta. Cara, eu tenho... Acho acho justo, mas eu tenho umas críticas aí fortes. Critica aí, mano. Não, cara... E ele não vai falar nas críticas, ou vai? Vamos para o próximo. A primeira questão Manda bala é o aí. seguinte, se você parar pra pensar, a política que eles fizeram, principalmente de burn, incentivo do BNB, ela já tá com o schedule quase fechado, né? Ela vai se finalizar ali nos próximos 1 ano e meio, 2 O anos. quê? Com o calendário dela fechado. Aí não vai ter mais injeção de novos BNB, Isso aqui. né? Então, tipo, isso pra mim eu acho que é um fator ali que complica um pouco. De resto, cara, eu acho que aí vem muito um desafio que a Binance está tentando fazer há algum tempo, que é construir usabilidade na BNB Chain, que era a antiga Binance Smart Chain. Aí, cara, pra mim, o meu grande questionamento quanto a esse desafio versus aos 2 riscos catastróficos que eu vejo no caso, que é 21 validadores, e eles não conseguiram descentralizar essa estrutura de validadores, apesar de estarem propondo, estarem levantando essa bandeira, não foi algo efetivo. E, cara, conseguir realmente construir usabilidade, porque hoje tudo é mantido de uma forma muito artificial dentro do ecossistema do BNB. Apesar de tudo, se tem um cara que pode receber um bailout, um salvamento, também é esse cara. Pois é, né? Então, tipo, ele tem um escudo muito forte. Mas pra mim ele tem uma guerra chata pra se travar. Eu acho que ele tem mais características de um sobrevivente do que o investimento milionário do Exatamente. ano, entendeu? Eu consigo ver exatamente assim, né, cara? Aquele negócio que vai estar sempre ali, enquanto a Binance existir, ela vai conseguir, né? Mesmo teve um pessoal lá falando que era um token, não era só de corretora, mas de uma rede. Mas mesmo que a rede, né, deixe de existir, ainda vai ter um BNB ali que eles conseguem manter ali com alguns programas de incentivo. Então, acho que enquanto a Binance for alguma coisa, a gente pode considerar que a BNB também pode ser, né? E eu acho muito difícil, eu ia falar, é muito difícil uma corretora do tamanho da Binance quebrar e tal, né? Mas Será? Assim, e assim, se além de pressupor a existência da Binance, a gente também pressupõe a existência da rede da Binance, mesmo que meio moribunda ali, uma rede meio zumbi, eu diria até que grandes aplicações de lá é muito difícil elas não sobreviverem. Uma PancakeSwap, por exemplo, mesmo que ela fique capengando ali, mesmo que ela não melhore o produto dela, cara, você tem uma capitalização absurda, assim. Eu acho que deixar absurdo. morrer ela é muito difícil, por mais que eu não investiria, assim. Eu acho que agora, BNB é mais fácil de sobreviver do que ela, porque ele não depende só da rede, né? A própria empresa, ela daria um jeito de criar alguma demanda, assim. Cara, é que pra mim, tipo, o PancakeSwap já tá morto, assim. Fundo do Cara, coração. não, tá olha morta. só, ela não tá morta. Só que acontece, ela é uma swap que ela foca completamente no varejo e na especulação. Não, mas a política monetária dela é péssima, o token só desvaloriza, não tem time de desenvolvimento estruturado, é tipo um altcoin. Não, Não, mas acho que Na verdade, o altcoin é melhor porque ela ele tem política monetária. A PancakeSwap tem mais carteiras ativas que a Uniswap, cara. Não, beleza, tem mais Então carteiras ela ativas tem que o mais, Uniswap. ela tem mais atividade. Mas o que Isso não é qualquer um que faz isso, mas, cara. E, por isso não exemplo, faz sentido. você vai ter um desenvolvimento do plano da Binance para tentar pivotar a BNB Chain, e, né, que aí ficou se chamando Binance Chain, e tentar fazer ela ter uma melhor adequação ao mercado. É impossível um plano desse acontecer, na minha visão hoje, com a Binance ignorando a PancakeSwap, por exemplo. beleza. Renato, Coisa. eu nunca colocaria a mão no Token Cake. De exato, maneira não alguma. investiria, Token não Cake pra mim investiria. é doideira. Mas o meu ponto... Mas a PancakeSwap gera demanda por BNB. Mas o meu ponto... Não, beleza, a PancakeSwap pode gerar demanda pro BNB. Eu tô discutindo outra coisa. Pra mim, eu tô falando, o Token Cake é uma coisa morta pra mim. Não, isso o Token Cake eu não considero. Porque pra mim... Porque aí, cara, beleza. Vamos aí... então definir o que é criptomorta, que a gente tá esse podcast inteiro... Criptomorta. Cara, pra mim, porque senão criptomorta é é muito algo trágico. que não vai... É que... Isso é muito triste, Orlando. Não, cara. Porra, É que, mano. cara, assim, pra mim, uma criptomorta... Acende uma vela pra Também, PancakeSwap aí, mano. PancakeSwap é um coelhinho Ah, cara, e uma panqueca, que você matou os dois. não fica fácil, pô. Diretor de research da Mercúrio Cripto mata coelhos, foda-se. Cara, senão fica fácil, pô. Aí tem um monte de coisa que vai ficar vivendo ali, porque, sei lá, tem... Porque não chegou a zero, né? Pessoa- Eu entendo o cara. seu lado, porque é muito cara, difícil morrer literalmente. Até aí, né? Luna morreu. Luna não morreu. Entendi. O ST não morreu, Esse seu beleza. lado faz sentido, sim. Faz sentido. Tipo assim, pô, FTT.
FTT não foi a 0 ainda. É, exato. Não morreu, É difícil cara. o negócio ir a 0, né? Sempre tem uns malucos aí. Cara, acho que depois que o SBF for preso, acho que vai cair mais um pouquinho. Né? Mas o outro lá vai ser preso daqui a pouco também, não vai a 0. O Docon, ele é Aqui, procurado é só pela você ver, tem um Interpol. monte de comentário aqui falando Luna Classic, Luna, tudo mais, cara. Não, você tá brincando, não é possível. Essas Né? co- Não, tem, falando sério. Pô, aí. cara, eu já vi uma vez um canal de trading que ele só trada Luna Classic. É. Impressionante. Complicado. Luna Classic alavancado. Olha lá, o Marco, coitado, velho. Ô, Marco, você que ele falou, tem o cake, estou me sentindo péssimo. Calma, Marco. Não, Por isso que a gente tem que ser mais sossegado. Pô. Marco, você, cara, a gente não tá querendo te ofender nem nada assim, velho. A gente tá tentando trazer aqui os fundamentos que a gente estuda. Então, assim, na nossa análise, talvez valha a pena você rever um pouquinho ali os fundamentos, né, de cake, né? Porque muitas vezes um token ele pode parecer interessante, né? Principalmente esses tokens, né, que envolvem, né, algum grau de centralização atrás, eles podem estar muito maquiados ali com, como eu posso dizer, né, com um marketing muito forte ali, né? Então, assim, a gente tem análise sobre cake, se você quiser ter um pouquinho mais da nossa opinião em si, mas a gente é um token que a gente prefere ficar ali morto, e se a gente puder te dar uma dica aí, tenta dar uma olhada, né, Casta? Para falar que Token Cake não tá morto, vamos falar em termos de análise, tá? Qual é a questão do Token Cake? Token Cake, ele é extremamente inflacionário. Que é um token que é sinônimo de inflação. Esse token é cake, tá? E eles têm feito manobras para tentar conter a inflação, mas o que a gente levantou no nosso estudo é que não é o suficiente, tá? Cake imprime muito cake, por quê? Porque a PancakeSwap oferece um monte de coisa. PancakeSwap tem loteria, tem tipo título de capitalização, tem um monte de microserviços que ficam dando presentes em forma de cake. Essas rentabilidades que a PancakeSwap oferece nesses produtos satélite, né, que são além da questão do swap de tokens, todos eles são subsidiados pela impressão gratuita de cake. E isso poderia ser contornado caso a Cake queimasse tokens o suficiente pela atividade da DEX. Mas essa atividade não é suficiente, tá? Então hoje Cake ainda é um token que no melhor dos casos vai ter uma inflação acima de 10% e no pior dos casos uma inflação acima de 20%, tá? E isso ainda vai levar um bom tempo para deixar de ter toda essa pressão vendedora de novos cakes entrando no mercado com essa força toda. Então essa é a nossa questão de análise fundamentalista com Cake. Assim, ou então, se não fosse queimar, pelo menos ter um produto que ele de alguma maneira oferecesse uma adequação maior ao ponto que não precisasse ser tão incentivado. Né? Eu acho que talvez seria um outro caminho, assim, um dos dois ou os dois, assim, eu não vejo como melhorar o tokenomics sem ir um pouco por um desses dois caminhos, assim. Não, muito bom. Cara, teus comentários são sensacionais, cara. O Fabrício aqui falou, o Casta é top até pra falar que token é uma merda. Essa é a especialidade dele, cara. É muito difícil você ver ele aprovar um dos tokens, né? É sempre alguma coisa meio catastrófica assim, mas é porque o mercado tá no começo, né? Tem muita coisa ruim por aí, né, Casta? Tem. Tanto é que nossa carteira dos 11 mil tokens que existem no mercado, ela tem o quê? Meia dúzia, entendeu? A gente quer diminuir ainda, né? Exatamente. É a meta. Cara, eu perdi a conta aqui. Eu já falei... Inclusive, não, só, pessoal, eu falei acabamos de dois. bater 1.000 pessoas aqui ao vivo, então palmas pra vocês aí, ó. Vamos deixar o like, vamos tentar bater 1.000 likes ao vivo aqui. Se vocês estão curtindo aqui esse bate-papo aqui que a gente tem toda sexta-feira aqui no Casual Crypto. Quem que era? Eu já falei duas, uma foi Pazinho, Evemos agora que a gente bateu 1.000, vamos dar só um Geral? recap aqui, né? Tá. A recapitulação. Qual que você falou por enquanto? Vamos lá, a minha primeira eu coloquei entre duas criptos dividindo ali, que foi a Evemos, que é uma blockchain que ela replica a máquina virtual da Ethereum lá na rede da Cosmos, e a Moonbeam, que replica essa máquina virtual lá na rede da Polkadot. Não investiria em nenhuma das duas, mas eu acho que o fato delas terem uma sinergia maior com o ecossistema da Ethereum para serem uma porta de entrada para os desenvolvedores da Ethereum dentro dos seus respectivos ecossistemas, que são Cosmos e Polkadot, dá para elas uma chance maior de sobrevivência em períodos assim mais difíceis de mercado. E a segunda foi a Aurora, porque eu acho que, né, tendo como pressuposto, se a rede Solana sobreviver, isso não quer dizer que todos os aplicativos lá vão sobreviver, muitos deles podem ir de vala, e um que ele poderia estar mais bem localizado assim no sentido de financiamento, de um produto que parece estar sendo bem desenvolvido, seria o Aurora, né? Então coloquei ele ali como segundo lugar, pressupondo que a Solana continuaria. Perfeito.
Quais foram as suas até agora? Foi Near, Protocol e BNB até agora. BNB. E você? Cara, eu falei Starknet. Não, as que contaram, as que contaram. E mutou. Immutable, né? Então, agora é a sua próxima. Ah, Kusama. Kusama? Ah, cara, é um case que ele não vai deixar de existir, nem ferrando, porque basicamente é muito pouco provável que o Polkadot deixe de existir, dado o tamanho de ecossistema, desenvolvimento ali, é uma troca muito relativamente simples, é um ecossistema que ele é apoiado dentro da Polkadot em grande parte, é um ecossistema mais de testes, assim, pode ocorrer falhas, mas ele é todo construído nessa linha para ocorrer falhas e sobreviver, resistir. E, cara, eu ainda acho que a gente tem uma boa probabilidade da Polkadot encontrar o market fit dela. Ela ainda não encontrou, né, um produto que se adeque tanto, né, os Paratins não encontraram ainda, talvez de metodologia, etc. Mas eu acho que é uma coisa que é mais provável do que pouco provável e é um ecossistema bem capitalizado, bem estruturado. Legal, cara. Show. Ó, o pessoal já mandando um coraçãozinho aí pra Kusama. Vocês curtiram aí, ó, pessoal? Deixa um like aí se vocês curtiram e comenta o positivo se vocês gostam de Kusama e o negativo assim, se vocês não gostam. De quem a gente pode puxar aí a próxima? Quem quer ser o primeiro dos últimos? Tá, eu posso ser pra seguir a ordem aqui. E aí, realmente, né, falando de... Aí eu acho que vai ser a minha opinião mais polêmica, sim. Mas de uma cripto que eu realmente não investiria nela, mas que eu acho que ela pode ter uma chance de sobreviver, né? Eu tava pensando sobre isso, já tinha até conversado com o Orlando uma vez, que é a Dogecoin. A Dogecoin é uma cripto. É o quê? Dogecoin. A Dogecoin é uma cripto que a gente não investiria, mas que eu acho que ela pode ter uma chance de sobreviver pelo fato dela estar pouco conectada com os outros dominós que estão caindo no mercado cripto. Então, até meio irônico. É irônico, mas eu consigo entender o sentido assim, do que você tá falando. Eu também consigo entender, cara. Eu consigo entender o sentido. Eu só acho que eu discordo um pouco de vocês, porque pra mim, cara, o token não existir, mas ele fazer sentido é melhor do que o que vocês estão falando. Mas ninguém falou que era melhor. Ninguém é que tá falando de melhor. O desafio é sobreviver, não é ser bom. O UAU vai continuar vivo. Pra mim, eu acho que faltou uma regra no desafio, cara. A definição de sobreviver. O cara quer mudar a regra do jogo agora, pois cara. Não, começou com a regra do jogo debaixo do braço, falou um negócio que ninguém consegue comprar, mas que existe. Mas que existe e que vai sobreviver, que vai ser decente. Agora, ele tá falando que tem que ser bom aquilo que não existe pra ele avaliar, que não pode, e ele não pode nem comprar. Moleque, Cara, até a rapaziada da Mercúrios está maluca aqui no chat. O Bills aqui tá de sacanagem, Carlos. A Nicole, Carlos, canil não, Carlos. Não, cara, acho que Não, eu vou... Vocês chegaram a sobreviver, vocês botaram no braço, vocês queriam... Não. Sobreviver tá muito... Não. Tá muito... Eu vou explicar a minha lógica do porquê que eu acho que ela pode sobreviver mesmo sendo um zumbi, digamos assim, né? E mesmo a gente não investindo. E que entra dentro dessas reflexões que a gente faz no mercado e que são comportamentos, às vezes, esquisitos. Por exemplo, um comportamento esquisito e que às vezes é explicado por esses movimentos técnicos e financeiros é que a gente normalmente está acostumado a ver, por exemplo, e isso sempre foi quase uma regra assim no mercado, de que, olha, se o Bitcoin cai, as outras criptos elas caem mais do que o Bitcoin, e se o Bitcoin sobe, as outras criptos elas vão subir mais do que o Bitcoin. Moleque, aqui nos comentários tá muito bom, tem que tomar cuidado. A galera falando tomar cuidado pra ninguém fazer um corte dessa live e você falar isso. Mas, cara, eu consigo entender o que você tá falando de sobreviver, porque assim, tudo tem um sentido, né? Tipo assim, as coisas, você vai pensar no mercado de cripto, a gente tenta achar sentido nas coisas, né? Tipo, essa moeda aqui, esse token, esse projeto, ele tá tentando, né? Tem essa vantagem competitiva, então ele vai tentar competir com esse outro token aqui, ele pode conseguir mercado ou não. A Dogecoin é só uma pura aleatoriedade. Não, né? então, eu tenho dois argumentos para isso, né? O primeiro, né, e aí que eu tava falando dessa questão daquela regra que o pessoal toma como se o Bitcoin sobe, todas as criptos sobem, se ele cai e todas as outras criptos caem. E aí, em alguns determinados dias, no meio... do bear market, do ciclo de baixa, a gente via algumas... a gente tinha acabado de ter uma queda, por exemplo, e aí o mercado começava a respirar, mas aí você via várias altcoins diferentes subindo um pouquinho, enquanto a gente via uma pernada de baixa no Bitcoin e na Ethereum, por exemplo, mas principalmente no Bitcoin. O que explicava isso? Um movimento que às vezes ele era muito técnico e financeiro, de Bitcoins sendo colocados como...
garantias de empréstimos, enquanto que outras criptos elas não eram confiáveis ao ponto de serem colocadas como garantia, e aí o Bitcoin era liquidado, causava uma cascata de liquidação, e no final das contas, se for pensar em termos de fundamentos, ele só apresentou aquela queda técnica porque ele foi bom em fundamentos o suficiente para alguém querer colocar ele como garantia de um empréstimo. Então, é um movimento esquisito. E por que eu falaria da Dogecoin? Porque, cara, ela não é boa o suficiente para outras criptos que podem falhar nesse momento e que estão falhando por causa da capitalização de VCs terem se conectado com ela. Então, em dominós caindo, ela acaba, às vezes, não sendo um desses dominós. Cara, pra mim, eu Acaba acho sendo uma parada completamente diferente, velho. que pra mim, eu acho que vocês pegaram a regra do sobreviver, botaram no braço Não, e criaram... quem vocês colocou criaram debaixo do braço a regra foi espectro- você. Vocês quem? Ele que falou Dodge, Não, cara. vocês criaram um Vocês espectro quem, de cara sobreviver pálida? que, cara, Vocês. ele tá em outro nível, assim. É a mesma Mas- coisa, não, pô. mas eu Litecoin acho- vai sobreviver. Ethereum Classic vai sobreviver? Vai, tomou 2 ataques 51%, mas ainda Não, existe. mas eu acho isso importante pelo seguinte: pra gente conseguir diferenciar de maneira muito clara o que é sobreviver do que a gente não investiria. Porque até então vocês estavam falando criptos que vão sobreviver e que poderia ter uma chance talvez maior de pivotar a tese e ela conseguir se tornar um investimento. O que eu tô falando aqui é que, cara, sobreviver não é sinônimo de ser um bom investimento. Exatamente, cara. Uma coisa que eu vejo, assim, a minha definição de sobreviver é ter constantemente as pessoas comentando no chat sobre a porra da Dogecoin. Tipo assim, Ethereum Classic, não tem ninguém que fica comentando Ethereum Ah, não, mas Classic. tá E vivo, tem tipo, outra coisa, ela tá natimorta, mas a Dogecoin, ela tem uma comunidade, ela tá ali, ela tá enchendo o saco, ela tá fazendo... Então, Eu novamente... acho que já tá bom de Dodge. Cara, não E- sei, e o eu não segundo- consigo segundo concordar que argumento isso é É o sobreviver. seguinte, é que a outras criptos, igual a Ethereum Classic, ela se propõe a ser uma cripto de contratos inteligentes. E ela morre e vira uma cripto só memética, só de comunidade. A Litecoin se propõe a ser uma reserva de valor ou então a ser um meio de troca. E ela morre e no final vira só uma cripto memética. A Dogecoin ela já não era nada. E ela tá sobrevivendo sem ser nada. E pelo fato dela ter esse risco sistêmico menos contaminado, eu colocaria ela como uma que pode sobreviver. Eu não me surpreenderia se eu visse ela sobrevivendo, apesar de que, como eu disse, para mim ela é um péssimo investimento. Eu acho importante diferenciar as duas coisas. Exatamente, acho que inclusive a gente poderia pegar... Ah, não, acho que... não, podemos sim pegar, porque eu achei que o YouTube ia bloquear esse comentário, mas o Eduardo falou, Dogecoin, pior merda que existe, pode até subir, mas o dump é inevitável. Cara, exatamente, né? Acho que a gente concorda com isso, vamos finalizar com esse maravilhoso comentário aí. Eu ainda continuo não Casta, aceitando. traz um pouco de senso pra essa roda de conversa, pelo amor de Deus. Será que eu vou fazer isso? Eu continuo aceitando, cara. Só essa sobrevivência aí. Você sabe que se você enlouquecer... Ferrou, né, cara? Fudeu, já. Se eu pirar, já era. Acabou, Já era. acabou Mercúrios, né? Não, mas o Orlando salva no final. O que você vai Só que fazer? ele vai salvar com um token que não existe. Vai salvar nada. Eu, pelo menos, não faço as pessoas perderem dinheiro, cara. É lógico, elas não conseguem comprar, né? Ninguém perde dinheiro com o Orlando. O cara só fica olhando, esperando o dia chegar. Ah, mas o dia que chega e você faz certo e pega o airdrop, você ganha muito dinheiro. Cara, eu tava pensando muito nessa terceira moeda. Nossa, eu descobri que... Pensar um pouco Cara, mais. eu peguei literalmente o market cap e fui passando. Eu percebi que a gente falou um monte de coisa... Tinha um monte de coisa boa que a gente não falou, velho. Eu não Foi sei, cara. Eu passei esse market cap, eu só fiquei assim, não. Não, eu parei Não, ali não. no 60, 70, eu achei Não. uma coisa legal. Dá pra falar outras que, por exemplo, ou você quer falar a sua ou você quer pensar mais um pouco? Dá pra eu jogar mais uma na roda. Você fica quieto. Cara, até aí, do jeito que o Carlos tá falando, eu vou meter, sei lá, o Cardano. Pronto, Cardano vai sobreviver. Olha só, velho. eu vou Todo mundo vai fazer- encher o saco em Cardano. Não, Essa, tem que existir. Zoeira, Ó. rapaziada da Cardano. essa aqui eu acho que eu posso morder a língua depois, no futuro. Lá, velho. Você quer que eu fale primeiro? Que eu vou falar uma segura, vai. Então fala, vai lá. Fala aí, vai. Deixa eu falar uma coisa consciente, vai. Ethereum Name Service. Eu tava esperando pra ver se ele ia falar essa, Tá. porque se ele não falasse, eu ia falar. Só que o safado não só falou token que não existe, como ele não botou nem o pé pra fora da Ethereum, né? Tu viu, É né? verdade. E Mutu vai fora da Ethereum. Não, pera. Não é, não. O cara não só Caraca, falou token, mano. o cara não consegue, velho. Não consegue. Acho que dá Não, uma falei com o É Zama. complicado, Quando ele né? sai da Ethereum, dá uma alergia nele, Falei dá com o umas Zama. coceiras, uns Falei com o negócios Zama. assim. Falei com o Ah, Zama. com É Zama, verdade, tá é bom. verdade. É, cara, é que, sei lá, pô. É que realmente, você vai olhar, analisar a aplicação,
Beleza, vamos lá. Vamos primeiro ir para a aplicação. Você analisar a aplicação, cara, você pegar e falar qualquer coisa fora de um ecossistema que é bem desenvolvido, e hoje, para mim, o único ecossistema que talvez seja bem desenvolvido é Ethereum, com algumas coisas ali em Polkadot que estão relativamente bem desenvolvidas, tirando esses dois ecossistemas, acho difícil você cravar um terceiro ecossistema que está bem desenvolvido, de fato, tipo, passou por vários e vários testes, por um ciclo de aplicações, tipo, complementou. Então, eu acho muito difícil você falar coisas que vão sobreviver fora de um ecossistema em termos de aplicação da Ethereum. Eu realmente acho isso muito difícil, tirando, talvez, ali, um pouco do ecossistema da Polkadot. Quando a gente fala de infra, aí beleza, aí a gente pode viajar um pouquinho mais. Por exemplo, falaria uma Layer Zero Labs, se bem que eles estão pensando em criar uma outra vertente de token em vez da Stargate. Pensaria ali, cara, em outros cases de aplicação de Layer Zero, talvez uma Zeta Chain, que eu acho que está relativamente bem capitalizada, tem estrutura para isso. Mas assim, eu acho muito difícil você começar a cravar outras coisas que não estão no ecossistema relativamente consolidado, porque aí você começa a ver algumas anomalias. E para mim, Ethereum Name Service talvez seja uma das últimas aplicações, dentre tudo que a gente falou, que está no ecossistema que faz sentido. A aplicação de domínios é uma aplicação hot topic no momento, é uma aplicação quente, é uma aplicação relevante. E mais do que isso, é um protocolo que consegue gerar receita e consegue se manter estável. E a gente também acaba conhecendo, né, o time de desenvolvedores e tudo mais. Já troquei ideia com bastante gente ali dentro, inclusive um dos founders, o Alex, é brasileiro. Alguns dos maiores colaboradores, eu já tive o prazer de fazer hackathon com os caras. Eu vejo um case bem consolidado, bem sólido. Legal, cara. Foi uma... Foi no chão, né? Jogou bem. Jogou no seguro. chão. Jogou seguro. Ficou na Ethereum, né? Mas beleza. Ah, não, mas... só, eu acho que Nier e BNB foram dois calls que eu coloquei aqui, que eu acho que são bem... Acho muito difícil essas duas morrerem. Não, são calls sóbrios. Não tô falando que vai valorizar, mas acho muito difícil a gente chegar e essas duas estarem mortas. Mas o meu ponto é, você tá pegando hoje talvez o ecossistema de cripto que exista, que tem dinâmica de competição, mas tem consolidação, entendeu? Que, beleza, pra mim só existem dois ecossistemas talvez que passaram por isso. O ecossistema de... cara, eu tô fazendo a tradução aqui. De reserva de valor com moedas de pagamento, que seria um pouco do que o Bitcoin fez, e aí você vai Litecoin, Monero, uma porrada de outras coisas estranhas, mas você já passou do tempo, então essas coisas já estão morrendo, e agora, cara, pra mim é a plataforma de contratos inteligentes. Por isso eu acho super razoável o que você apontou até agora. Moleque, é inacreditável alguns comentários que a gente vem aqui. Ô Rodrigo, live chata da Zorra, bando de nerd, fui... Meu amigo, você tá num canal de análise fundamentalista de criptomoedas. Você vai achar o quê, cara? Você queria os caras mais maneiros do mundo, cara? Sei lá, assistiu uma live de skate, alguma coisa assim, mano. Vai embora. É o que eu imagino que os caras maneiros façam, né? Caras devem maneiros estar fazem andando de esportes skate. radicais. Vai ter Copa do Mundo aí. Joga cara. caras maneiros no YouTube. O YouTube é maravilhoso, cara. Pesquisa aí umas paradas maneiras aí. Vamos dar algumas sugestões aí pro Rodrigo. Manda aí coisas maneiras no chat. Coisas maneiras. Coisas maneiras que nerds não fazem. Cara, tem uma... Porque a gente aqui não sabe nem Não, nós não sabemos. Tem uma cripto, então, que eu vou citar porque vocês ficaram implicando com a Dogecoin, mas igual, repito, é muito importante Você pra mandar um diferenciar... Shiba, cara. A gente vai ter um problema muito grave. Se eu mandar Shiba, a gente vai ter um problema muito grave. Aqui na Mercúrio. Vamos dar a chance do Carlos se redimir, pô. Moleque, você não sabe o que tá vindo nos comentários. Segura aí. Não posso nem falar. Não podemos mencionar em live. Mas do porquê eu acho que é importante fazer essa diferenciação de uma coisa que ela pode sobreviver mesmo sendo um péssimo investimento. E aí tem uma outra que eu acho que dá pra citar e que eu acho que vai ficar mais claro com relação a isso, que é o The Graph. O The Graph, ela é uma cripto de infraestrutura que está avançando muito em questão de usabilidade, então ela presta um serviço que ele é análogo ao serviço da Chainlink, só que diferente. Então, a Chainlink hoje ela passa informações do mundo real para dentro das blockchains, enquanto que o The Graph ele pega informações que muitas vezes são inclusive internas da blockchain e ele indexa essas informações para facilitar o uso por desenvolvedores de aplicações que estejam dentro dessas blockchains principalmente, ou então algum uso interno que aconteça dentro daquela aplicação. Mas ele é uma cripto
Né, então, assim, o modelo de negócio dele tende a crescer com a expansão de outras aplicações. Ele tende a ser uma infraestrutura mais demandada e eu acho muito difícil ele morrer, porque por mais que ele seja uma aplicação, ele entra nesse grupo seleto de aplicações que ao mesmo tempo são infraestruturais, igual a Chainlink entra. Acho muito difícil ele morrer, digamos assim, mas ele é um péssimo investimento no sentido de que ele não é feito para se valorizar e a própria comunidade e os desenvolvedores dele falam isso, e o modelo de negócios dele não é feito para poder capturar valor dessa aplicação que, por mais que ela continue sobrevivendo, eu não investiria por conta disso. Eu tô falando aqui se você se redimiu agora com Eu acho que ele conseguiu se foi redimir. muito bem, foi muito. Então, falando aqui, o Milton Filho falou: não façam bullying com o Carlão. O cara sabe o que tá falando e a maioria da galera não entendeu o que ele disse. Olha lá, você é o incompreendido. Normalmente é assim mesmo aqui com ele. Ele fala que é bem injustiçado aqui. Mas, ó, o The Graph aí foi uma boa, né? Eu tô legal, pronto, hein? foi. Tá pronto? Eu tô pronto. Manda, Casta. Casta. Cara, olha só. Casta. Caraca, Mas eu mané. faço esse vou desafio. Eu quero vocês vasculhar. falando criptos que elas realmente têm uma chance alta de sobreviver e você não investiria. Eu acho importante diferenciar as duas coisas. Não, eu tô tentando fazer uma parada um pouco mais eclética aqui, mas também não pegar nenhum token que eu acho que é lixo. Você tá justificando muito, velho. Vai vir um lixo agora. Vamos começar a explicação, cara. Eu vou O meu comprar. erro foi deixar a explicação pra depois, Vamos fazer cara. o seguinte, você tá vendo os comentários Eu tô aí, vendo né? os comentários. Vamos fazer o seguinte, Eu então, vou me arriscar. vai falando o que é e as pessoas vão tentando acertar qual que é o token que você tá falando. Enquanto isso, eu vou olhar o market cap, porque eu tô vendo que a gente vai ter que passar outra lista depois dessa live, né? Ó, então beleza, pessoal, eu vou falando, quero ver se o pessoal vai adivinhar qual que é o token que eu vou soltar. E ele não apareceu no chat ainda, pelo menos eu não vi esse token aparecer. Puta, eu já sei qual que você vai falar, caralho. Você não sabe Que nada, isso, cara? Zé. Que isso? O que você sabe, Fala mano? antes, então. Olha só. Primeira coisa, com o colapso da FTX, uma das nossas teses, e que eu sou bem firme nessa tese, é que o mercado DeFi vai ganhar muita força. Então a gente viu, por exemplo, a Uniswap ganhando bastante força na última semana. Você tá cantando a pedra pra ele? Ele escreveu aqui qual que Deixa é, eu vamos ver. ver. Eu vou acertar. Não, vai falando. Valendo uma cerveja? Vai. Valendo uma serva. Eu já perdi. Eu vou perder de novo. Esse cara sempre ganha aposta comigo. Bom, então é call de DeFi. Tá. Cara, eu vou cantar a pedra de osmoses, cara. Puta que Ele pariu, acertou. Osmoses. Por quê? Vamos lá, cara. Primeira coisa. E ninguém no chat tinha acertado que eu tô vendo aqui. Ninguém. Cara, Ganhei uma osmoses, qual cerveja que eu osmoses ganhei? é... Ah, eu vou trazer uma cerveja artesanal pra você, não aquelas... Bosta de aquele lixo que você toma lá, um negócio decente, pô. Mas não no Casual Crypto, a gente toma depois de trabalhar. Ou não. Ou não. Não tem problema. Eu vou te dar a cerveja e você faz o que quiser com ela. Bom, então, por que osmoses ou token Osmo, tá? Porque hoje, cara, a gente tem no ecossistema da Cosmos como um todo, né? A Osmoses é a principal DEX do ecossistema. Cosmos. Da Cosmos. Todo o ecossistema da Cosmos, que é um monte de blockchains interligadas, a Osmoses tem 98% de dominância naquele ecossistema. Então, se num próximo ciclo de alta o ecossistema da Cosmos prosperar, com certeza a DEX da Osmo vai capturar boa parte dos lançamentos dos novos tokens e da liquidez associada a eles. E se você considera que no ecossistema da Cosmos tem uma cultura muito grande de airdrops, e esses airdrops normalmente são dados em função de quem provê liquidez para outros projetos que são parecidos, então tem um caso de uso muito forte para a Osmoses. Ela hoje, o token dela está muito desvalorizado, né? Chegou a bater casa de $10, aí chegou hoje a $1, então a gente está com 90% de queda desde o all-time high. Isso é um problema. O token Osmoses ele ainda é muito inflacionário, ele tem pouco supply circulante, mas se o ecossistema da Cosmos explodir e a Osmoses mantiver essa dominância, eu acho muito difícil o token Osmo morrer. Tá? Não sei se ele volta para o seu topo histórico enquanto ele não queimar essa carga inflacionária que ele tem nas costas. Mas se o ecossistema Cosmos prosperar nos próximos meses ou nos próximos anos, eu tenho boa convicção de que Osmoses vai prosperar junto. Caraca, assim como o Salomão aqui disse, falou que nem um bom carioca aqui, ô Casta.
O Casta é muito underground, mané. Por que underground? Sei lá, acho que ninguém tava esperando o Osmoses aí. Osmoses. Eu tava, acertei, ganhei a cerveja. Mas você é underground também, porra. Você não viu o cara falando como você é um nerd chato, velho? Só você pra saber essas coisas mesmo. Ó, o Casta é o cara aí, ó, falando pra você aí, mano. Eu vou manter minha opinião sobre Osmose, Casta. Qual que é a sua opinião sobre os A minha opinião é que o Casta é muito apaixonado por Cosmos e ele tem que parar com isso. O Orlando acha que eu tenho um viés Não, emocional eu não acho, Com eu tenho Cosmos? certeza. com Cosmos. Cara, Assim, Eu não- eu apostaria tranquilamente isso daí. se serve de alguma coisa, quando eu tava na Permissions, eu te trouxe uma camiseta. Você lembra? Do Osmoses. Da Osmoses. Ah, eu tinha que estar com essa camisa hoje. Eu tenho uma camisa com o Mr. Osmoses ali. É, muito top. Então, eu acho que eu provei meu ponto. Então, gente, recebam esse minha última cripto com uma pitada de sal. É isso. Então, fechamos as 3 de cada um? Fechamos. Fechamos, né? Qual Eu foram as queria, suas eu 3? queria saber do chat quem foi o mais coerente. O mais coerente? Ah, boa. Bom, aí, é time Casta, time Orlando e time Carlos aí. Vamos ver quem ganha. E podem mandando agora as perguntas, né? Porque a gente bateu, né? Estamos batendo quase 1000 likes aqui. Então, vou puxar algumas perguntas aqui do chat aqui pra vocês, tá, pessoal? E o pessoal vai respondendo aqui naquele esquema mais bate-bola. Beleza? Nossa, o chat aqui tá movendo que nem um louco. A O galera Naruto tá- Nato, eu tenho que puxar dúvida no Naruto, né? Pelo amor de Deus. Naruto. Perguntou qual que é o motivo de investir em Cosmos, né? O que ela entrega de soluções, Casta? Cosmos, que ele quer dizer Token Atom, né? Vamos lá, por partes, né? Cosmos pode significar duas coisas. Você pode estar falando do Atom, que é o Token Atom, que mora em uma blockchain específica, que é o Cosmos Hub, ou você pode estar falando Cosmos, o ecossistema inteiro. São lá 50 blockchains ou mais, né? O Token Atom em si, a gente não gosta, eu pessoalmente também não gosto do Token Atom, muito embora eu goste do ecossistema da Cosmos, tá? O Token Atom para mim não captura valor. Teve uma iniciativa muito interessante que era de fazer um Token Atom 2.0, a gente até cobriu essa proposta em live, só que teve uma votação e a comunidade do Atom vetou esse upgrade. Então agora aí o futuro do Token Atom está muito incerto, mas o Token Atom como ele é hoje, ele não tem qualquer futuro. Só para você ter noção, o Token Atom ele deveria ser o ponto central do ecossistema da Cosmos. Na visão do time, qualquer um que fosse colocar dinheiro no ecossistema da Cosmos passaria com esse dinheiro via Atom primeiro. Então você gasta Atom para entrar no resto do ecossistema. Só que o ecossistema da Cosmos ele é 100% livre e despermissionado. Você não é obrigado a usar Atom no ecossistema. Então hoje, quem é o principal movimentador de fundos entre blockchains da Cosmos? Alguém sabe? Não. A Osmoses. Era a Terra Luna. A Terra Luna não era o principal movimentador, ele era o principal acumulador de valor. A Osmose sempre foi o principal movimentador, por quê? Porque ela é uma DEX que tem todos os tokens. Então faz muito mais sentido que você movimente o token pela DEX, porque você puxa o token e você faz a troca, você faz a compra e venda no mesmo lugar. Então hoje a maior parte da circulação de tokens entre as zonas da Cosmos passa via Osmoses e em segundo lugar passa via Axelar, que é uma ponte que faz várias transações cross-chain do ecossistema da Cosmos para o mundo EVM, né? Phantom, Avalanche, Ethereum e tudo mais. Sendo que a própria Osmoses usa a Axelar. Então, se você considera as duas juntas, essa dobradinha Osmoses e Axelar, hoje eles praticamente dominam todo o volume de transferências cross-chain do ecossistema da Cosmos. Aliás, isso que você falou foi interessante, de diferenciar o que é a cripto Atom do ecossistema da Cosmos, e aí eu penso até em um cenário que contribui para a sua tese de que possivelmente a Osmoses vai sobreviver, que é o seguinte, o Cosmos Hub, ele em muitos momentos ele deixou de ser central dentro do ecossistema da Cosmos de acordo com várias métricas. Por exemplo, quando teve o caso da Terra Luna, né? A Terra Luna ela acabou em boa parte das métricas tomando o lugar de espaço central, ponto central de conexão desse ecossistema. E se a gente pensar em um cenário probabilístico em que o Cosmos Hub ele deixe novamente de ter esse papel central, qual que seria dentro das que a gente tem hoje disponíveis, talvez uma principal candidata a assumir esse papel, né? Nesse universo paralelo, e que não é nada impossível de acontecer, porque o
o Cosmos Hub já perdeu esse papel anteriormente para a Terra Luna, talvez a Osmosis fosse um dos principais concorrentes. Não, mas ela já é, cara. O Cosmos Hub hoje faz menos movimentação do que a Osmosis, entendeu? Movimentação, mas em termos de desenvolvimento e de capital intelectual, a gente ainda tem uma boa parte. A Cosmos é bem Cosmos superior. Hub não tem contrato inteligente. Não tem contrato inteligente, mas os desenvolvedores hoje, em boa medida, por exemplo, a gente teve o Atom 2.0, que hoje talvez essas medidas possam, inclusive tem gente lá na Osmosis que quer trazê-las para lá. Foi negado. Hoje foi negado, mas o capital intelectual do ecossistema, ele ainda está girando em boa parte em torno do Atom. E se ele, em um momento, perder esse papel central, e aí eu acho que é um reforço dessa tese para Osmosis sobreviver, até por ter fundadores em comum e que abdicaram de um projeto para ir para outro, por exemplo, eu acho que a Osmosis ela ganha mais um reforço nesse sentido. Eu não sei se eu concordo tanto na questão do capital intelectual, que eu acho que já tá mas bem... é porque o capital intelectual do Atom não é do Atom, Ele do é Interchain Foundation. Exato, do da estrutura. Que, na verdade, todo o ecossistema se beneficia desses caras, porque as atualizações que eles fazem não são na blockchain do Atom, é no kit de desenvolvimento que todo mundo a usa. aplicação Cosmos eu já não vejo com Só tanto que, capital assim, intelectual, tanta atividade. Mas se o token Atom falir, por exemplo, tem duas coisas que podem acontecer. Se o token Atom vai à falência, o ecossistema Cosmos continua sossegado. Mas alguém vai ter que continuar pagando o salário dos programadores que a Interchain Foundation paga hoje. Sim. Então, ou as zonas da Cosmos fazem uma espécie de consórcio, ou um cara como a Osmosis fala, então olha só, filhão, agora bate aqui no peito do papai, Mas né? eu exato, lembro que isso é normal, cara. Eu acho que eu não vejo isso como nada tenebroso, não. Eu não me surpreenderia. Até porque, cara, a gente já tem outros ecossistemas que vivem assim, sei lá, se você pegar o ecossistema do Bitcoin, hoje grande parte o desenvolvedor é um financiamento via empresas que são, de certa forma, vamos dizer assim, dependentes do Bitcoin. Grande parte do financiamento e desenvolvimento. Então, acaba que, para mim, é um contraponto razoável. Tá, vamos começar então naquele bate-bola, né? Que é só o primeiro bate-bola. Agora sim. O Rafael tá perguntando, hoje garanti mais 2 anos de Mercúrios Pro aí pro pessoal dos assinantes que teve a promoção, né, de Black Friday. Parabéns pelo trabalho de vocês, a gente que agradece, cara. O que vocês acham da Arweave? Arweave? Cara, eu não acho viável economicamente. Cara, eu tenho minhas ressalvas com a Arweave também. Boa. E você, Carlos? Não, mesma questão de ter essas ressalvas, assim. Eu acho que talvez o que a gente poderia ficar atento, que aí eu acho que vale a pena acompanhar, é se a Weave ela conseguir emplacar uma escala que consiga fazer ela ali, junto com a melhora de tecnologia, em algum momento competir em questão de custos, assim, com empresas centralizadas. Hoje eu não vejo eles com essa capacidade de fazer isso. Peraí, deixa eu começar a deixar o jogo interessante. Né? Só pra só 30 pra Só cada pra dar um. uma justificativa, por que eu tenho minha ressalva com a Arweave? Porque eu acho que armazenamento de dados não é o caso de uso principal que tem que ser descentralizado na nossa era, no próximo ciclo. Eu acho que isso é um caso de uso secundário. A gente tem que descentralizar consenso e execução agora, e segurança, e não armazenamento de dados. Se fosse para armazenamento específico antes de ir para um genérico, como é o caso da Weave. Posso deixar o jogo interessante, então, agora? Vai. Ó, o negócio é o seguinte, cronômetrozinho aqui pra marcar os 30 segundos de cada um. Tá. Fica de olho. Não, mas é só um aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Não, então você Mas pode não dá pra você pode não, beleza. pega uma resposta. Cada um pega uma então, resposta. tem todo mundo falar. Vamos fazer que nem a Ana Carolina fez aqui, ó. Casta, né? Ela direcionou justamente pra você, Casta. Bora. Peraí, o cara nem fez a pergunta, mano. Que é essa? O cara aqui nervoso, mano. Falou, coloca o cronômetro. Pera. Começou a contar o cronômetro, cara. Que isso? Tava em 7 segundos e o Cássio tava querendo saber qual era a crise. Agora. Vai, Vamos lá, fala aí, Daniel. calma. Casta, qual das duas você acha que terá mais assimetria no próximo bull market? Contar dos preços de hoje. Link ou Polygon? Muito obrigado pela aula. Olha, eu acho que as duas têm uma boa simetria, mas eu acho que Link tem uma simetria maior, porque Polygon já capturou um pouco dessa expectativa de valor. Boa. Ó, 8 segundos. Caraca. Não, esquece. Eu falo besteira aqui. Putz, eu perdi aqui o que eu vamos lá. O Alex tá perguntando aqui, Wi-Fi. É WFI. Fala sobre o projeto de DeFi, como funciona, Carlos. Cara, não consegui nem É entender Yearn o nome. Finance.
Yearn Finance. Yearn Finance. Yearn Finance, você Yearn conhece? Finance. Ah, sim. Cara, acho que ela não tem um bom moat porque ela tá no setor de agregadores. O que é Acho moat e o que é agregador? Agregador pô, aí eu não tenho 30 segundos. Eu usei palavras que significam 10. Pra poder poupar. Ela agrega outras aplicações pra ficar mais fácil usar elas e por conta disso, acho que ela não tem um diferencial competitivo pra competir tão forte com outros agregadores. Foi Perfeito. quase, 31 segundos. Fabian, olá pessoal. Qual o risco da Ethereum sofrer com a regulamentação das criptos com o Proof of Stake ser confundido com dividendos, Orlando? Cara, acho que pode fazer parte do jogo. Acredito que a Ethereum tem capacidade de se adaptar a isso. Vejo muito toda a situação, inclusive do MEV, sendo um cenário dessa questão. Eu acho que no final do dia vai ser uma dinâmica de incentivos com a compreensão do regulador. Mas eu não vejo um risco tão alto assim. Talvez um risco um pouco mais elevado do Bitcoin, mas a estrutura e a eficiência tecnológica valem a pena. Quanto? 20 segundos. Nossa, a vontade. Tá tão ofegante. Orlando, mais um. Caso a Binance Smart Chain quebrar, o que aconteceria com os tokens criados nessa rede? Cara, provavelmente eles teriam uma fragilidade muito grande do ponto de vista de segurança. O BNB cairia num desuso significativo e provavelmente você cairia na mesma questão que aconteceu, por exemplo, com o caso Luna. Apesar de você não ter comprometido tecnologicamente o case, pelo fato reputacional, o token para de fazer sentido e a estrutura de staking também. Boa. Casta, quero saber por que não curtem a XRP. Vamos lá, centralizada, entre aspas, ele coloca. Os tokens, sim, pois metade na mão da Ripple, no entanto, sua blockchain não é centralizada. Mas o lance aqui não é a blockchain em si. Primeiro que o XRP não suporta contrato inteligente, né? O objetivo da XRP é ser uma moeda que os bancos podem usar para fazer trocas entre si. Essa é a ideia da Ripple, né? Só que esse caso de uso está muito furado hoje em dia, cara, porque uma boa stablecoin ou uma boa CBDC vai fazer o que a XRP sempre quis fazer muito melhor e com muito mais segurança. Caraca, eu botei uma pressão na galera agora. Ai, cara, eu perdi. Aqui. Vamos botar uma outra regra? Quem perder primeiro os 30 segundos sai do jogo? Aí Que fica só isso, os dois. velho? O cara menino Mas aí competitivo. você vai aí se só sobrar você, Caraca, você vai rapaz. ficar em 10 minutos respondendo 20 perguntas pra sempre. É muito competitivo esse eu quero ver quem cara, perde rapaz. primeiro, pô. Pelo amor. Tem que dar uma graça. Deixa o cara responder, Vamos dar uma coitado. medalha pra ele. Uma graça. Meu Deus do céu. Cadê a competição? Eu quero ódio. Rodrigo Coutinho, boa noite. Tirando o hype da Copa, pra você, Carlos. Tirando o hype da Copa, Chiles realmente terá protagonismo no campo esportivo individual, virtual? No caso, vale a pena a longo prazo? Pergunto, pois vi em alguns clubes os investidores viram sócios. Calma. Não acredito que a Chiles ela vai ser bem sucedida nisso, porque ela é uma blockchain muito específica, voltada especificamente para esses casos de uso em esportes, e a gente poderia fazer essas coisas, só que melhor, com uma tecnologia mais avançada e com os mesmos casos de uso em outras blockchains, e aí de contratos inteligentes que sejam mais genéricas, então replicar esses casos de uso que ela tem na Ethereum, por exemplo, isso pressupondo ainda que os casos de uso sejam interessantes, o que pode nem ser o caso. Então, porque vocês não estão vendo isso, mas eu tô ouvindo a pergunta do Danilo e o Orlando ele fica, sabe quando vai brincar de pra corrida e fica o Orlando ele fica com o dedo e o Danilo a cada vírgula, o Orlando quase clica no cronômetro e fica assim. Olha quem tomou o energético fui eu, né? Não, realmente, Pelo amor, velho. cara. Vamos lá, mais uma então, a última pra gente fechar. O Ricardo Santos. Boa noite, sou fã de vocês, parabéns pelo trabalho. Vocês acham, Casta, vocês acham que com a queda da confiabilidade da exchange centralizada, a Uni e outras descentralizadas vão ter mais demanda? Sim, e foi por isso que eu resolvi trazer o call de osmosis para pensar em como isso poderia acontecer em um ecossistema que não fosse a Ethereum. Porque na Ethereum é muito claro o call de Uni como consequência dessa mudança de mentalidade, né? Seria interessante se a Akala ainda estivesse funcionando com o pegging correto do seu AUSD, poderia ser um call parecido para a Akala como centro de DeFi da Polkadot, mas agora isso está prejudicado. Os caras falando que você tava parecendo o Padre Kelmo, tendo que falar em 30 segundos, Orlando. Parece o Eminem. Viu? Vamos lá. Agora então, só queria dar um último recado pra vocês, né? Agora mais sério, com calma, não preciso fazer nada em 30 segundos. Abre aqui, produção, pra gente mostrar aqui o contador que a gente tem aqui atrás. Eu quero fazer um convite muito importante aqui pra todos vocês, né, que estão aqui assistindo a gente. A gente na segunda-feira, 8 horas da noite,
vai começar a maior sequência de lives que a gente já fez. A maior e melhor, mais bem produzida, com o melhor conteúdo que a gente já fez na nossa vida. A gente fala isso, né, porque de 4 em 4 meses, normalmente, a gente faz um desafio, que é esse desafio de fazer uma sequência de lives, quase que um curso gratuito, tá? Em que a gente faz durante esses 5 dias, né, de segunda a sexta, a melhor sequência de lives que a gente pode fazer na vida. A gente já fez isso por outras 3 vezes, em todas elas eu pergunto depois se a gente conseguiu e sempre o feedback é bem positivo. E na próxima segunda-feira a gente vai falar sobre sobrevivência, né? O nome do desafio é o Desafio Sobrevivente, né? A gente achou que esse tema para o desafio desse trimestre ali, né? Dessa parte do ano, fazia muito sentido, porque a gente sabe que teve muita gente que se deu mal no mercado, que perdeu dinheiro, ou seja com a queda, ou seja com ali a quebra da FTX, né, de todo esse esquema que estava por trás dela. Então a gente falou, cara, a gente precisa fazer com que as pessoas não desanimem do mercado. Por quê? A gente sabe que quem sobreviver a esse ciclo, né, assim como quem sobreviveu no mercado imobiliário, a crise de 2008, assim como em todas as outras crises você tem um período muito grande de baixa e logo depois, né, o mercado é cíclico, ele volta a subir, né, principalmente esse mercado de criptomoedas que a gente acredita tanto que tem um futuro brilhante pela frente. Então a gente vai fazer uma sequência de 5 lives, onde a gente vai falar por que você não deve desistir de cripto e como investir, como se preparar para não só estar pronto para momentos como esse, quando o mercado cai, mas também como que você vai se portar agora para montar uma carteira que vença a longo prazo. Claro, a gente falou aqui de 3 criptos poderiam sobreviver, colocamos algumas regras para não falar sempre das mesmas que a gente fala toda hora, mas a gente tem aquelas moedas que realmente a gente acredita, que a gente investe, aqueles tokens que a gente já estudou muito a fundo os projetos, e é isso que a gente quer trazer para vocês na semana que vem. Então, montar quase que um plano de ação de como agir em momentos como esse do mercado. Então, lembrando, 100% gratuito isso, tá, pessoal? Não tem nenhum compromisso com vocês. Todas elas vão ter material de suporte, então vocês vão receber por e-mail o material que a gente apresentar lá na hora. O que vocês precisam fazer para participar dele? Simplesmente se inscrever no link que já está fixado aqui no chat, e também é o primeiro link da descrição, é o Desafio Sobrevivente. Então esse é o meu pedido aí para vocês, né? Eu acho que vocês vão gostar muito, eu agradeceria muito se vocês estivessem lá com a gente, porque eu tenho certeza que depois disso a vida de vocês vai ser diferente, é isso que a gente quer trazer como recompensa, né, até para a gente poder melhorar um pouco ali o ano de vocês, que eu sei que para muitos foi muito difícil ali no mercado de cripto, tá, pessoal? Então, fora isso, né, além de vocês se inscreverem, vou pedir para vocês deixarem o like, como sempre, se inscreverem no canal e estarem com a gente aí nas próximas lives, beleza, pessoal? Um abraço, bom final de semana a todos e até mais. Valeu!